Olá, alunos. Bom, hoje nós vamos falar sobre equações irracionais. Bom, o que seriam equações irracionais? A gente considera uma equação irracional quando a nossa incógnita, o x, o y, seja lá a letra que for, ou as parcelas que forem, elas estão sobre um radical ou elevada a um expoente fracionário. Por exemplo, aqui nós temos uma equação irracional, porque essa parcela aqui ela está dentro de uma raiz quarta. E aí eu preciso ver o seguinte: como eu vou resolver essa equação se eu não sei aqui como calcular esse valor daqui e ainda estou trabalhando com a raiz quarta. Então, nós precisamos fazer o seguinte: como eu consigo cancelar uma raiz? Então, pensem o seguinte: se eu estou trabalhando com a raiz quadrada, seja, por exemplo, a raiz de x, que aqui eu não coloquei o índice, quer dizer que é quadrado, elevado a 3, igual a 3. Bom, eu posso pensar o seguinte: que número que colocado numa raiz, seu resultado é 3. Se não quiser ficar calculando, pensando aqui é um resultado fácil, porque seria o 9, a raiz de 9, 3. Mas aí como garantir isso? Vamos verificar o seguinte: um modo fácil de remover uma raiz é quando eu elevo essa raiz ao valor do índice. Então, se é uma raiz quadrada, eu elevo ao índice 2. Se é raiz cúbica, eu elevo ao índice 3. Se é raiz quarta, eu elevo ao índice 4. E aí eu estou fazendo o seguinte, só que aí eu tenho duas parcelas. A igualdade está separando em uma parcela, duas parcelas. Então, eu preciso fazer isso em ambos os lados. Elevei tanto essa parcela quanto essa outra ao quadrado. E aí eu posso fazer cancelamento de raízes com o expoente da potência. Sobrando aqui x e sobrando aqui 3 ao quadrado, que é 9. Lembre o seguinte: quando eu elevo a raiz, ela se torna mais perigoso do que quando eu elevo a potência. Que eu vou dar o exemplo aqui. Pense assim: se x ao quadrado é igual a 9, eu posso fazer o quê? Elevar isso aí, colocar uma raiz em ambos os lados. Só que aí eu corro um risco pelo seguinte: quando eu faço esse cancelamento, sobra x, a raiz de 9 é 3. Só que aí o que acontece? Eu elevei a raiz, coloquei uma raiz para simplificar isso aqui. E aqui eu tenho um problema. Tanto isso aqui é verdade para x igual a 3, como é verdade para x igual a menos 3, porque menos 3 ao quadrado também dá 9. Então aqui eu estou usando mais ou menos 3. Então, quando eu coloco raiz nas duas parcelas, eu coloco mais ou menos antes do resultado, certo? Então, se eu tenho x ao quadrado igual a... eu vou botar um número que não tenha raiz, por exemplo, 8. E eu elevo esses dois valores ao quadrado, a raiz, quer dizer, o resultado para isso vai ser, eu cancelo aqui, sobra x igual a mais ou menos a raiz de 8. 8 não tem raiz quadrada, mas eu tenho que colocar esse mais ou menos e eu finalizo o valor de x, certo? Bom, aqui nós estamos fazendo o oposto. Eu não estou elevando, aqui eu não estou elevando, não estou colocando raiz, e sim estou elevando ao quadrado, ou a terceira ou a quarta potência. Então, para essa parcela aqui, como o índice aqui é 4, eu preciso elevar a 4. Certo? Se eu elevei a 4, eu consigo agora cancelar essa raiz com esse expoente, sobrando aqui o x menos 1. 2 elevado a 4 quer dizer que é o 2 multiplicado 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Bom, aqui é uma expressãozinha simples.
x é igual a 16, está negativo, passa para cá positivo, mais 1, x é igual a 17. Se 17 menos 1 dá 16, a raiz quarta de 16 é 2. Então isso é verdade, tá? Então, para essa expressão, esse termo aqui é verdadeiro, porque 17, aqui ó, eu vou fazer aqui como sendo a prova, tá? Se eu fizer assim, ó, a raiz quarta de 17 menos 1, isso aqui seria a raiz quarta de 16, e a raiz quarta de 16 é 2, que é o mesmo resultado que eu tinha anteriormente aqui. Por que é 2? Porque 2 elevado a 4 dá 16. Certo? Então, o nosso conjunto de solução aqui é o 17. Ok? Bom, as coisas podem ir piorando, tá? No decorrer do que nós estamos fazendo. Então, o que acontece aqui? Eu tenho duas raízes. Então, eu tenho uma raiz e aqui dentro dela eu tenho outra raiz. Então, eu vou fazer o seguinte. Como é que eu vou cancelar aqui? As duas são raiz quadrada, tá? Não tem índice, então eu estou dizendo que é ao quadrado. Então, eu vou elevar ao quadrado aqui para cancelar a minha primeira raiz. Então, isso faz com que eu cancele essa raiz com esse 2. Sobrando na equação 7 mais a raiz de x mais 1 igual a 3 ao quadrado, 9. Bom, ainda não finalizei. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou separar essa equação. Eu vou deixar esse termo com a raiz aqui. Esse 7 que está aqui sem sinal é positivo, então ele passa para cá, negativo. Veja que eu estou tratando essa raiz aqui como se fosse uma letra quando nós estamos trabalhando a equação do primeiro grau. Então, sobre isso aqui, x mais 1 é igual a 9 menos 7, 2. Bom, aqui não finalizei ainda. Vou precisar fazer o quê? Aplicar raiz de novo, elevar ao quadrado novamente para poder finalizar essa outra raiz. Agora eu finalizo essa com essa, sobrando x mais 1 igual a 4. X é igual a 4, passou para cá, menos 1, x igual a 3. Bom, o conjunto de solução aqui é 3. Tá? Veja o que foi que eu fiz. Eu precisei ir elevando ao quadrado as parcelas para poder ir simplificando. Às vezes vai acontecer o seguinte. Nós podemos encontrar situações. Vou fazer assim. E resolver um outro exemplo aqui. Onde eu tenho o seguinte. A raiz de 9 menos 2x igual a 5 menos x. Bom, nós já vimos que para resolver isso aqui eu preciso elevar ao quadrado, elevar ao quadrado. Esse 2 será cancelado com essa raiz, sobrando 9 menos 2x igual. Aqui eu tenho um produto notável. Então, você pode resolver de duas formas. Ou desenvolvendo o quadrado disso, que seria... Vou botar assim. Eu tenho 5 menos x, como ele está ao quadrado, é ele multiplicado por ele mesmo. 5 vezes 5, 25. 5 vezes menos x, menos 5x.
menos x vezes 5, menos 5x, menos vezes menos mais, x vezes x, x ao quadrado. Isso aqui me deu 25 menos 10x mais x ao quadrado. Quem lembrar da regrinha de produto notável, seria o primeiro termo ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 5, 10, 10 vezes x, 10x, mais o quadrado do segundo, x ao quadrado, tá? Então foi isso que chegou aqui. 25 menos 10x mais x ao quadrado. Bom, veja que eu posso fazer aqui o seguinte, eu posso transformar isso aqui em uma expressão única, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa parcela e passar para o outro lado da igualdade. Então, aqui eu ficaria com 0 igual a 25 menos 10x mais x ao quadrado. Aqui o 9 está vindo para cá, então menos 9 mais 2x. Veja que como eu estou usando esses termos do outro lado, eu tenho que fazer uma inversão de sinal, né? Bom, eu vou ordenar agora de forma que de maior grau, tá? Então ficou isso aqui. X ao quadrado. Não mexi nele. Eu tenho duas parcelas de x. Essa e essa. Uma positiva e uma negativa. Então, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então aqui fica menos 8x. E tenho essas duas parcelas aqui, o menos 9 e o 25. Bom, sinais diferentes, 25 positivo, 9 negativo. Subtrai e conserva o sinal do maior. Mais 16. Eu posso colocar igual a 0 aqui, ou posso colocar igual a 0 aqui, já que se é igual a 0, tanto faz essa equação ser igual a 0, ou o 0 ser igual a isso, ou isso ser igual a 0, tá? Bom, caímos aqui em quê? Em uma equação de segundo grau, onde eu consigo resolver isso por Bhaskara, tá? Então eu vou resolver por Bhaskara aqui rapidinho essas raízes. Nós temos o seguinte, o delta seria 64, porque é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Deu 64 menos 64. O meu delta deu 0. Tá? Então, se o delta é 0, obviamente só vai dar uma raiz, né? Então, x será igual a menos b, ou seja, 8, menos b, menos com menos daqui, dá mais ou menos 0, que a raiz de delta é 0, dividido por 2 vezes a, que é 1. Bom, 8 mais 0 é 8, dividido por 2 é 4. E 8 menos 0 também é 8, dividido por 2 também é 4. Então, só tem uma única raiz, que é o 4. Então, o meu conjunto de solução é o 4. Eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou substituir na equação inicial, tá? Para ver se faz sentido. Nós colocamos aqui. Eu tenho a raiz de 9 menos 2 vezes o 4 igual a 5 menos o 4. Veja aqui, onde eu tinha x, troquei por 4. Aqui ficou a raiz de 9, tem que resolver a multiplicação primeiro. 2 vezes 4, 8. 5 menos 4, 1. 9 menos 8, 1. A raiz de 1 é 1. Bom, isso aqui é verdade. Então, o meu 4 é verdade. No caso de dar duas raízes, se a equação der duas raízes, eu preciso substituir as duas raízes aqui onde tinha x.
porque na maioria das vezes o meu conjunto de solução só vai ter um resultado e não dois, certo? Então, só vai ser um valor que vai servir para essa equação. Então, eu devo sempre substituir a equação, o resultado na equação inicial para ver qual é o conjunto de solução, certo? Bons estudos, até a próxima aula.